Bom dia, agronegócio. Quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023. Agora são 9 horas 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado, aqui pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, Facebook, YouTube, tudo já ao vivo para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Estamos ao vivo também pelo noticiasagricolas.com.br, nosso portal, outro lugar para você se informar, para você ter todas as informações que você sabe primeiro aqui no Bom Dia Agronegócio para ajudar a direcionar o seu dia, as suas decisões e os seus negócios. Tá certo? Vamos juntos, a gente vai falar sobre os preços, a gente vai falar sobre a política de preços da Petrobras nesta edição do Bom Dia Agronegócio. Vamos falar também sobre o mercado de suínos, os preços estão em alta, de acordo com o CPEA. Ontem foi destaque da Letícia Guimarães também, nossa especialista em proteínas animais por aqui, no Notícias Agrícolas. Vamos falar sobre vários assuntos, vários temas que são importantes já na manhã de hoje. Vamos trazer os destaques da FEMAGRE 2023, já começou, e a gente já tem as primeiras informações que chegam de lá. Nós vamos falar sobre o clima e as chuvas incessantes, que dão ali ainda um ritmo, um tom bastante lento para a colheita brasileira dos grãos, então tem bastante coisa para a gente tratar. E a gente faz isso com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e com o apoio de Letícia Guimarães, que nos bastidores garante ali a nossa interatividade para que vocês possam mandar seus comentários, perguntas, dúvidas, críticas, sugestões. Mandem ainda a sua cidade, seu estado, de onde você está acompanhando o Bom Dia Agronegócio, que tipo de informação você precisa saber agora que a gente possa te ajudar. Então vá mandando por aqui, tá bem? E a gente vai te atendendo ali tão logo seja possível, né? E aquilo que a gente não conseguir responder agora, a gente vai respondendo para vocês na sequência. Senhoras e senhores, vamos começar com a nossa rodada de preços, como sempre fazemos. Vamos olhar ali o retrato inicial do mercado, né? Hoje, mais uma vez, estamos chegando. Eu sempre tento explicar isso para vocês, né? Quando a gente chega um pouquinho mais tarde, é porque a gente está ali levantando mais informações para vocês terem um início de dia mais completo, tá? Então, vamos juntos. Bom, soja na Bolsa de Chicago, alta de 0,7%, 15 dólares e 29 centes por bushel. Milho, 6 dólares e 78, subindo 0,2%. O trigo tem alta de 0,5% e 7 dólares e 68 centes por bushel na manhã dessa quinta-feira. Ainda na Bolsa de Chicago, sobem também os futuros do óleo e os futuros do farelo de soja. O óleo sobe um pouquinho mais, o farelo sobe um pouquinho mais de 1%, tem 1,08% de alta para 487 dólares e 10 centes por tonelada curta. O óleo de soja, 60 centes mais 81 por libra e alta de 0,4% na manhã de hoje. Bolsa de Nova York. O café passou a recuar um pouquinho, estava subindo até pouco, né? 1 dólar e 75 mais 18 por libra peso, uma pequena baixa de 0,2%. O açúcar, 21 centes mais 34 por libra peso, 0,7% de ganho. O algodão sobe, tem alta de 0,6% para 85 centes mais 91 por libra. No petróleo, dia de pequenas baixas, né? O mercado do petróleo está ali num momento de pequena realização de lucros, dadas altas desses últimos dias. Então, nós temos agora no WTI 78 dólares e 33 centes por barril, né? Lembrando que o petróleo WTI é focado ali no mercado norte-americano, a baixa é de 0,2%, o Brent, que subia, passou a recuar um pouquinho, 0,1% de baixa, para 84 dólares e 99 centes por barril. Gás natural, 0,5% de baixa. E já te faço um convite, hoje às 15 horas, horário de Brasília, 3 da tarde, a gente vai falar sobre o mercado de fertilizantes aqui no Notícias Agrícolas com o Jefferson Souza, analista de mercado de fertilizantes da Agriinvest Commodities, para a gente tratar principalmente dos preços da ureia que seguem em queda livre, dando boas oportunidades para você que está fechando os seus custos da safrinha, tá? Então, atenção, porque a gente vai falar sobre isso e muito dessa baixa nos preços da ureia está ligada a essa movimentação nos preços do gás natural, tá? Então, coloca aí um alerta no seu celular. O ouro subindo, alta de 0,2%, a prata e o cobre também sobem, 0,3% de alta na prata, 1,2% de alta no cobre. Dólar index, vamos checar também. Dólar index, 0,5% de alta para 102.797 pontos. Nós temos ainda o fechamento na Bolsa de Dália, encerramento dos negócios dessa terça-feira, mercado futuro na China, levantamento da Agriinvest Commodities.
farelo em baixa, óleo em baixa, milho também recuando nesta quinta-feira, né? Então temos ali esse movimento. Para o suíno vivo, baixas sendo registradas também. Na perspectiva de Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, o mercado financeiro. Bolsas de lado, ontem as bolsas americanas acabaram devolvendo os ganhos da semana. Jerome Powell falou na segunda-feira, novamente jogando duro contra a inflação e cada vez mais difícil argumentar contra os integrantes do Federal Reserve sobre juros acima de 5% até o final deste ano. O grande debate, nos explica Eduardo Vanin, é se a economia americana aguenta o arroxo. Petróleo de lado e o ouro também. O índice das commodities da Bloomberg voltou a perder os 109 pontos, mínima de junho do ano passado. Mapas mostram mais chuvas para o Rio Grande do Sul e Argentina entre 14 e 18 de fevereiro. Na agenda de hoje temos o IPCA no Brasil e o relatório de vendas semanais pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, algo que a gente vai detalhar mais à frente, tá? Nessa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio. Quero agradecer aqui as mensagens de bom dia que já estamos recebendo, a você que está nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e mesmo pelo Notícias Agrícolas. Mande os seus comentários, tá? Mande a sua pergunta, nos diga sobre o que você quer saber e a gente vai tentando te atualizar de tudo por aqui, tá certo? Bom, dados esses preços iniciais, dado esse retrato inicial, aliás, hoje a gente pode até trazer o dólar já, né, que já abriu aqui no Brasil frente ao real. Nós temos R$ 5,21, uma alta de 0,2%. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão climática aqui no Brasil e esta é a nossa primeira manchete, que é a questão das chuvas incessantes, frequentes aqui no Brasil, essa chuva sem pausa versus a colheita de grãos. Eu vou até pedir para o Christian trocar aqui a nossa tela de destaques para a gente falar sobre essa condição, portanto, das chuvas, né? O que a gente... É uma matéria que já está disponível para você no Notícias Agrícolas. As rodadas mais recentes dos modelos meteorológicos continuam indicando muita chuva para boa parte do Brasil nos próximos dias. Segundo pôde apurar a Virgínia Alves, nossa especialista em clima aqui no Notícias Agrícolas, as informações da Climatempo dão conta de que áreas de instabilidade continuam favorecendo a formação de nuvens carregadas em todo o centro-oeste brasileiro nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro. A consultoria alerta ainda para temporais com risco de rajadas de vento de 50 a 70 km por hora em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e parte do Goiás. A região do Mato Piba e Minas Gerais também deverão ter chuvas frequentes. Abre aspas para a Climatempo. A frente fria, que está no oceano na altura do sudeste, ajuda a deixar a atmosfera instável nessa quinta-feira e, por isso, as nuvens se formam com facilidade entre a tarde e a noite na maior parte do Brasil central. A tendência, atenção, é de que essas chuvas continuem em todas essas áreas citadas pelo menos até o próximo domingo. E dessa forma, as atenções se voltam para a colheita de grãos, em especial soja e milho, porque pode mais uma vez ser interrompida devido ao excesso de água nas principais regiões produtoras do país, principalmente ali do Brasil Central. Então, atenção aos modelos climáticos, as chuvas tendem a continuar, volto a trazer essas regiões em alerta. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, partes do Goiás, além da região Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Olho vivo no mapa, atenção à colheita, deve seguir ritmo, portanto, lento. Os trabalhos de campo aqui no Brasil nos próximos dias, e a gente entende que há também uma necessidade de se monitorar isso frente ao andamento do mercado. Então, olho vivo no clima aqui no Brasil, ponto importante de atenção para esta quinta-feira. Bom, falamos do Brasil, vamos falar agora da Argentina e trazer os destaques do Crop Tour Argentina 2023. A equipe que por lá visita as lavouras, as regiões produtoras do país, começa a trazer as informações da província de La Pampa e também de Buenos Aires. Em ambas, a gente vê condições melhores de soja, melhores de milho, principalmente na soja. O plantio foi feito um pouquinho mais tarde, então é possível perceber pelas fotos que a gente tem plantas com melhor sanidade,
solos um pouco mais úmidos, as camadas de palhada também melhores, e mesmo onde a gente tem ali, por exemplo, na região, né, de Santa Fé, por exemplo, onde a gente tem um solo mais seco, porque eles quase fazem um triângulo ali na Argentina, né? Então voltam algumas outras, a província de Santa Fé, mas a outras regiões. Então, quando a gente olha para essas outras regiões de Santa Fé, a gente vai ver que mesmo com o solo mais seco, pelo plantio ter acontecido um pouquinho mais tarde, as lavouras também estão em melhores condições. O que não quer dizer que a Argentina vem aí com uma safra cheia, com uma safra boa, tá? Mais uma vez, nós temos aí as revisões de safras. Ontem foi o dia do USDA fazer ali a sua correção para a Argentina, trouxe a safra da Argentina de 45 milhões e meio para 41 milhões de toneladas, um número que para as consultorias privadas ainda é um número alto. Ontem, né, eu destaquei para vocês a entrevista que o pessoal do Crop Tour fez com um representante de uma revenda de insumos lá da Argentina, dizendo que realmente esses 40 milhões de toneladas não deverão ser alcançados, deve ser menos do que isso, mas o USDA, no seu conservadorismo já conhecido pelo mercado, vai apontar para isso. A gente continua trazendo essas informações, né? Hoje a gente já tem informações que partem ali de mais locais visitados, tem toda a perspectiva, né, do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, profundo conhecedor do mercado e da produção argentina, o que é também completamente importante. Seu Ginaldo traz também o cruzamento do que ele está vendo lá com as previsões climáticas, e ele trouxe uma atualização. O modelo GFS, que é aquele modelo americano, gerado na manhã desta quinta-feira, indica as chuvas a partir do dia 13 de janeiro, de fevereiro para a Argentina, abrangendo o centro da região norte de Buenos Aires, Santa Fé, centro-sul e nordeste de Córdoba, norte de Entre Rios, toda Santiago del Estero. O modelo europeu, gerado na madrugada de hoje também, indica as chuvas a partir do dia 13, abrangendo centro-noroeste de Buenos Aires, centro e norte de Santa Fé, nordeste de Córdoba, centro e norte de Entre Rios e toda Santiago del Estero. Então, os mapas estão quase que convergindo, o que é bom, né? O que é bom. Agora a gente vai ter que buscar entender se essas chuvas se confirmam e que elas vão dar espaço para essas lavouras, principalmente as que foram plantadas um pouco mais tarde, terem essa espécie de recuperação. Isso é líquido certo, né? A gente já sabe que principalmente a planta da soja, que é uma planta mais resiliente, tem esse espaço de recuperação, principalmente tendo sido semeada um pouco mais tarde em condições menos adversas de clima, né? Então vamos olhar para a safra argentina, volto a reforçar. Isso não quer dizer que vem uma safra boa, tá? A gente está falando de uma diminuição considerável de área, é a menor área plantada com soja na Argentina desde a safra 2006-2007, tá? Então não dá para desviar o foco desse ponto, mas fato é que isso está posto e o mercado vai absorvendo essas informações. Tanto que parte das altas que se observa na soja no pregão dessa quinta-feira em Chicago, nesse momento as altas variando de 5,5 a 10 pontos nos principais contratos, e claro que as altas mais intensas estão nos contratos mais próximos, né? Elas refletem ainda essa preocupação toda com a Argentina, por isso também o farelo sobe mais de 1% e o óleo também em alta. Claro que eles têm também os seus próprios fundamentos que vão além das questões da Argentina, mas a gente precisa reforçar que a Argentina deverá ter um menor volume, um considerável menor volume de soja para ser processada este ano, e a Argentina é a maior exportadora global, tanto de óleo quanto de farelo de soja, e vai deixar esse buraco que deverá ser atendido pelo produto brasileiro. Estamos monitorando, estamos de olho. Bom, já que falamos do clima no Brasil, do clima na Argentina, das lavouras no Brasil, das lavouras na Argentina, acho que agora a gente pode falar um pouquinho sobre o mercado de grãos,
Pós-relatório do USDA. Ontem, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe o seu novo boletim mensal de oferta e demanda. Tradicionalmente, os boletins de fevereiro costumam ser bem mornos. E aí, o que a gente teve? A confirmação de mais um boletim morno para fevereiro, vindo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Bom, se esperava uma redução para a safra da Argentina, ela veio de 45 milhões e meio para 41 milhões de toneladas. A produção brasileira foi mantida, 153 milhões de toneladas. As nossas exportações subiram um pouquinho, de 91 para 92 milhões. As da Argentina, claro, caíram para menos de 5 milhões de toneladas. Quando a gente olha para o cômputo geral, uma diminuição, claro, na safra global de soja foi apontada, bem como para os nossos estoques finais globais da safra 2022-23. Os estoques de soja passaram de 103 milhões e meio para 102,3 milhões de toneladas. Então, 1 milhão a menos somente, né, na correção. A safra global perdeu 5 milhões de toneladas, que é essa perda que se computa para a safra da Argentina, pelo menos por enquanto. Para o quadro norte-americano, poucos destaques também. Quando a gente olha para a soja, a gente vai ver ali um pequeno aumento nos estoques finais norte-americanos, safra 22-23, nada muito substancial, e uma diminuição no esmagamento de soja. Caiu um tiquinho, né? Ficou abaixo de 61 milhões de toneladas e no boletim de janeiro a gente tinha 61 e um pouquinho mais. Então a gente teve essa pequena revisão, não se mexeu nas exportações, temos ainda 54,2 milhões estimadas para serem exportadas de soja neste ano comercial, lembrando que os americanos já comprometeram 47 milhões deste volume estimado para todo o ano comercial. Então, esse é um ponto de atenção, o que vem na sequência, né? Para o milho, também mudanças bem tímidas, né? Bem limitadas, eu diria, sem grandes mudanças, sem grandes reversões de cenário. Então, o que ele mexeu? Estoques finais nos Estados Unidos também subiu um pouquinho, de 31 milhões e meio para 32,2 milhões de toneladas. A utilização do milho para etanol teve uma pequena baixa de 600 mil toneladas, então passamos de 134 para 133,4 milhões de toneladas a serem utilizadas. É completamente importante a gente olhar para toda essa condição do etanol, porque 1/3 da produção de milho dos Estados Unidos vai para fazer etanol, né? E exportações também mantidas em 48,9 milhões de toneladas. Eu confesso que as exportações não serem revisadas para cima na soja e não serem revisadas para baixo no milho me chamaram um pouco a atenção, né? Eu achei que a gente poderia ter exportações um pouquinho mais fortes, dada a força do programa de exportação norte-americano, mas na segunda-feira, quando ouvi Enio Fernandes, consultor da Terra Agronegócio, ele me dizia: Carla, o pico da demanda americana deve estar perto de acabar, porque agora o mercado se volta de fato para a soja brasileira, que tende a ser mais competitiva, então logo a nossa colheita ganhe ritmo e a gente veja mais oferta chegando efetivamente ao mercado e por isso pressionando também, além de Chicago, mas principalmente os prêmios aqui no Brasil, né? E o prêmio lá para os americanos está alto, mais de $1 acima por bushel acima do que se pratica para a Bolsa de Chicago. Então, o que a gente olha de suporte para os grãos... vamos só concluir aqui milho, né? Bom, produção brasileira de milho. Que já meu destaque para o milho, porque a gente tem uma informação para comemorar no milho brasileiro, tá? Então, milho Brasil, produção mantida em 125 milhões de toneladas, os estoques subiram um pouquinho, os estoques finais, mas as nossas exportações foram elevadas de 47 para 50 milhões de toneladas. Olha que coisa boa, hein? Ontem, inclusive, fiz um conteúdo exclusivo sobre isso para as redes sociais, porque somos o maior exportador do planeta. Olha aí, né? A gente vai falar sobre isso. Argentina, revisão na safra de milho de 52 para 47 milhões de toneladas e suas exportações foram reduzidas na estimativa do USDA de 38 para 35 milhões de toneladas. Para a Ucrânia, produção mantida, 27 milhões, estoques finais caíram 2 milhões de toneladas e as exportações aumentaram 2 milhões, tá? Produção mundial também caiu, 1 bilhão 151 milhões 360 mil toneladas de milho sendo colhidas na temporada 22-23.
O número de janeiro apontava 1.150 bilhão, quase 156 mil. Então, a gente tirou aí 4 milhões de toneladas na produção global, tá? E os estoques finais, nós tivemos ali uma baixa de 296,4 para 295,3 milhões de toneladas. Bom, volto a dizer, o mercado recebeu esses números com tranquilidade. Como eu falei, relatório morno, fechamento estável ontem para as cotações de soja e milho. Trigo não, trigo subiu um pouco mais porque as mudanças foram um pouco mais profundas, né, nos quadros globais ali de oferta e demanda, nos principais players e principalmente, claro, nos principais, no quadro norte-americano. Porque lembrem-se, tá? Lembrem-se, a gente tem primeiro, sempre a Bolsa de Chicago refletindo a realidade norte-americana. Aí, na sequência, a gente vai ver ser refletida a realidade global. Então, primeiro, o quadro norte-americano. Aí, na sequência, a gente vai entender o que os traders lá em Chicago vão checar e vão observar, né? Então, estamos ali olhando para tudo isso. Aí o que nós temos hoje? A soja voltando a subir, né? Nós temos ali março 15 dólares e 30, 10 pontos mais 75 de alta, o maio 15 dólares e 22, o julho 15 dólares e 13, o agosto 14 dólares e 73 cents por bushel. As altas agora variam de 5,5 a 10 pontos mais 75. O que acontece? O mercado ontem fechou estável, né? Nem chove, nem molha, né? Aquela coisa morna. E aí hoje, né, vendo que passou o relatório, nada mudou, mas a seca na Argentina continua se perdendo potencial produtivo por lá, continua se comprando nos Estados Unidos, a colheita está lenta no Brasil, a gente ainda não tem soja suficiente para baixar esse preço. Então vamos ter essa atenção. A China continua com as suas importações mantidas em 96 milhões de toneladas. Como é que vai fazer essas compras? Como é que não vai? Então, diante do que o mercado tem, do suporte que vem do farelo, do suporte que vem do óleo, altas para o mercado de Chicago nesta quinta-feira. Atenção você que está produzindo soja no Brasil, colhendo, vendendo e planejando a safra 23-24. Tem que olhar para o prêmio, tem que olhar para o dólar. Como é que você vai formar o seu preço? Né? Não dá para olhar só para Chicago. Nesse momento, a gente tem uma pressão sobre as cotações da soja no Brasil. Isso não é jogar contra, isso é um alerta que os consultores, analistas de mercado vêm fazendo. E é normal, é tempo de colheita. Você que está nesse mercado sabe que sazonalmente, tradicionalmente, os preços vão ceder um pouco quando a nova oferta chega ao mercado. Por que essa pressão não é maior agora? Porque a colheita ainda está lenta, tá? Tanto que ontem a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, trouxe uma sugestão ali, uma projeção de que as nossas exportações tendem a disparar nos próximos meses, logo a gente possa colher melhor, então, a nossa safra. Então, por enquanto, Chicago observa esse quadro de boa demanda pela soja americana, dificuldade da oferta sul-americana, preços ainda em alta, a gente está falando de 15 dólares por bushel. E ontem, análises importantes do nosso mestre e mentor Leones Severo traziam também algumas pontuações completamente importantes sobre o mercado da soja, que é, claro, a questão de termos dificuldades logísticas, há tempo de espera nos portos, há tempo de espera, tempo de espera não, mas há fretes mais elevados. Então, a gente está numa condição, né, bastante tensa. Ele diz o seguinte, ó, não existe logística de expedição portuária nos próximos 30 dias, as chuvas frequentes atrasaram os embarques de milho, tem navio nos portos para carregar 12 milhões de toneladas de soja, mas está trancado, por isso há pouco interesse pela soja imediata e os compradores só compram se for uma barganha. E tem gente que está vendendo na exaustão da logística. O que o Leones quer dizer com isso? Tem gente que precisa vender porque não tem condição de... como é que vai direcionar tudo isso? Como é que vai coordenar essa armazenagem? Como é que vai coordenar esse escoamento, né? Lembrando, aumentamos muito a nossa capacidade de produção, mas a nossa capacidade de armazenagem e a nossa capacidade logística são as mesmas. Certo que os nossos portos hoje embarcam melhor do que há alguns anos, mas ainda usamos o modal rodoviário para escoar a soja do interior para os portos, para ela ser exportada ou para ela chegar
nas indústrias processadoras, e a gente tem essas condições todas de clima. Então, as despesas logísticas estão subindo. Navio parado é demurrage, ou seja, é aquele preço milionário que o navio paga por dia para ficar lá esperando para embarcar soja. Então, a gente está começando a ver não, está começando a ver a intensificação de uma logística atravancada. Já estava, está se intensificando, tá? Então, bota isso aí na tua conta, que a gente tem que ter o entendimento disso para a formação dos preços do nosso produto. E isso é um ponto de bastante atenção a partir de agora, tá? Então, vamos ficar de olho nisso, olho vivo na logística, faça bem as suas contas, faça bem a minúcia dos seus custos logísticos, tá? Esse momento exige isso de ti, tá? Então, por gentileza, vamos nessa. Bom, senhoras e senhores, falando um pouquinho de milho, agora sim, né? A gente falou um pouquinho do mercado da soja, mas quero falar um pouco do mercado do milho hoje, porque foi destaque por vários analistas e consultores de mercado, por algumas mídias, inclusive o Notícias Agrícolas, de que o Brasil se consolida como o maior exportador global de milho. É isso, somos os maiores vendedores de milho deste planeta. Olha que coisa boa, né? Pela primeira vez superamos os norte-americanos, com uma exportação prevista em 50 milhões de toneladas. As exportações dos Estados Unidos estão ali projetadas em 48,9 milhões, né? Então a gente tem essa possibilidade de superar os Estados Unidos, e assim devemos fazer, devemos ter uma boa safrinha. Temos um pequeno atraso ali por conta do atraso na colheita da soja para se plantar a segunda safra de milho, isso é um ponto de atenção, mas temos essa situação. Então, 50 milhões de toneladas, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e olha só que interessante essa fala do Carlos Cogo, né, sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio. Com uma trajetória impressionante, em menos de 15 anos, as exportações brasileiras de milho saíram de pouco mais de 10 milhões para 50 milhões de toneladas. Primeiro lugar na exportação global. Claro que a gente teve o favorecimento, né, se é possível dizer dessa forma, do conflito entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia é um exportador completamente importante de milho, era até o início do conflito. Tão logo isso aconteceu, tão logo isso se iniciou há quase um ano, nós temos ali esse espaço aberto, essa janela importantíssima. O Brasil mergulhou de cabeça e aproveitou essa janela deixada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. Na sequência, nós firmamos o nosso mercado para a China. Depois de 8 anos de acordo, firmamos o nosso papel ali, o nosso espaço, e entregamos, então, milho para a China desde o ano passado, do final de 2022. Chegamos com esse volume, chegamos com boa qualidade do nosso milho. Ontem, na entrevista de fechamento de mercado com o Ronaldo Fernandes, que é analista de mercado da Royal Rural, ele falava justamente sobre isso. Ele falava: o milho brasileiro lá fora, ele tem um status muito positivo. Ele tem né, ele é muito bem quisto pelo comprador, pelas suas características, né, em relação a outros milhos, em especial o milho americano. Então, tudo isso, todo o seu trabalho, né, de garantir a entrega de um bom produto, de ter sanidade, de termos ali uma logística competente também na hora de embarcar esse milho, preços justos, bons acordos comerciais, e como eu falei, tudo começando no campo, né? Faz com que hoje a gente possa celebrar, então, esse primeiro lugar nas exportações de milho. Parabéns para você, produtor brasileiro de milho, né? Que entende a importância desse produto, que sabe que o milho é base para uma série de outros produtos, não só alimentares, né? O milho está em diversas cadeias de produção, de abastecimento. Então, esse é um número para a gente comemorar. E como o Cogo pontuou, essa trajetória impressionante dos últimos 10 anos, dos últimos 10, 15 anos, o Brasil saltando de 10 para 50 milhões de toneladas exportadas de milho. É um colosso o agronegócio brasileiro. Coisa boa, né? Boa notícia, portanto, para você. Bom, falamos de soja, falamos de milho, vamos falar um pouquinho de café. O mercado do café está ali esperando os dados das exportações brasileiras, né? Para trazer ali a sua
a sua direção mais consistente. O Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, traz o seu relatório nesta quinta-feira, segundo também já nos informa a Virgínia Alves, que entrevistou Haroldo Bonfá, diretor da Faros Consultoria, dizendo que as atenções do mercado estão de fato voltadas para esses números de embarque brasileiros que serão divulgados hoje. E veja só, as direções do mercado se voltam ao volume de café disponível, principalmente depois que a Colômbia reportou uma nova baixa nas suas exportações em janeiro. Por outro lado, pela primeira vez em alguns meses, o país vizinho manteve a estabilidade na produção. Por aqui, no Brasil, continua chovendo nas principais áreas de produção de café do Brasil. Existem alguns relatos de tratos culturais atrasados por conta dessas chuvas, mas, segundo produtores ouvidos pelo Notícias Agrícolas, o excesso de água ainda não traz grandes preocupações. Então, vamos ver como é que estão as cotações na Bolsa de Nova York agora. 9 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Café lá na Bolsa de Nova York. Março, $1,75 por libra peso, caindo um pouquinho, 0, vocês vão ver que aqui na tela a gente tá falando que tá em alta, porque o mercado tava subindo até pouco antes da gente começar o Bom Dia Agro, tá? Março, $1,75 por libra peso. O maio, $1,75 mais 5. Mesmo valor para o julho, $1,75 mais 5 por libra. O setembro, $1,74 mais 10 por libra peso. Vamos falar um pouquinho agora sobre os destaques da FEMAGRE. Já sabemos que para o mercado precisamos esperar os números do Secafé. Agora vamos ver o que a equipe da FEMAGRE já está nos trazendo. Desde ontem, a Virgínia Alves começa a trazer para nós as informações da maior feira da cafeicultura brasileira, a FEMAGRE, feira de máquinas, implementos e insumos para a cafeicultura. E nós estamos ali com algumas informações importantes. A Virgínia foi ouvir, né, claro, para começar os trabalhos, o seu Carlos Augusto, que é o presidente da Cochupé, grande parceiro do Notícias Agrícolas, e ele faz aqui alguns destaques importantes. Com o mercado cada vez mais exigente, o produtor de café precisa estar atento à qualidade, mas operar com segurança em todos os elos da cadeia. Edição 2023 da FEMAGRE foca em sustentabilidade e soluções em todas as pontas para o produtor. FEMAGRE pulando na bala em cima do que está mais alinhado com os discursos, por exemplo, do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Em todas as entrevistas que deu, destacou as agendas verdes do Ministério, a sustentabilidade, as boas práticas agrícolas, e é assim que ele quer vender o agronegócio brasileiro, né? Eu sempre tenho que frisar aqui, por mais que a gente possa estar manchetando mais isso na grande mídia, o agronegócio brasileiro sempre, ou desde que tem buscado as suas escalas comerciais do tamanho que somos sustentáveis, né? A produção é sustentável. O café, por exemplo, tem um dos ecossistemas mais inteligentes de sustentabilidade do país, que é o Cerrado Mineiro, né? Tá ali, 80% da produção ou da região produtora é certificada, por exemplo, com produção de baixo carbono. Então, a gente está falando de boas práticas em todas as culturas que a gente cultiva nesse país. Então, a gente foca na sustentabilidade agora, porque também o mercado exige mais critérios e detalhes sobre isso, mas o agronegócio brasileiro, por natureza, é sustentável. A gente sabe que precisa preservar o meio ambiente para garantir bons resultados no campo, alimento de qualidade e acessível para o consumidor final. Então, o seu Carlos Augusto está ali, pontual no seu discurso, trazendo essa abertura da FEMAGRE 2023, que, aliás, foi feita ontem, né, a abertura oficial, como sempre acontece, já há muitos anos, feita pelo João Batista Olive, né, nosso mestre e mentor, também aqui no Notícias Agrícolas. E um outro destaque que a Virgínia já pontua é o investimento de mais de 3 milhões de reais do programa de capacitação da FAENG, que abrange 4 novas áreas a partir de 2023. Um convênio com a Cochupé existe desde 2011 entre o sistema Senar, né, e já capacitou mais de 30 mil produtores lá na região, lá em Minas Gerais. E hoje, claro, né, mais informações continuam chegando para você aqui no Notícias Agrícolas e também pelas nossas redes sociais. A gente tem produzido conteúdos exclusivos para as mídias sociais, para que lá a gente possa ter também uma outra perspectiva destes eventos.
E, claro, continuam chegando também os destaques do Show Rural Copavel, né? As nossas equipes continuam por lá, te trazendo as informações que são ali as últimas novidades da agropecuária, direto de uma das maiores feiras do setor do Brasil. Então, vale a pena acompanhar todos esses eventos que estão acontecendo ao mesmo tempo aqui no Notícias Agrícolas, tá bom? Certo, falamos da FEMAGRE, vamos falar agora sobre suinocultura. Ontem a Letícia já havia pontuado ali no seu fechamento de mercado, Letícia Guimarães, que é nossa especialista em proteínas animais, sobre as altas que foram registradas ali em algumas praças de comercialização, muito importante para esse momento onde o suinocultor passa ainda por margens estranguladas e custos de produção elevados, essas altas nos preços. E nessa quinta-feira, o CPEA trouxe também essas altas acumuladas aí nos últimos dias. Olha só, preço do animal vivo sobe com força neste início de fevereiro. A baixa disponibilidade de suíno em peso ideal para abate tem impulsionado de forma acentuada os valores do animal vivo neste começo de fevereiro. Esse cenário tem sido verificado em todas as praças acompanhadas pelo CPEA. Além da menor oferta, a entrada da massa salarial intensificou a procura por parte dos atacadistas e varejistas por produtos suinícolas, reforçando o movimento de avanço no preço do suíno vivo. Em algumas regiões paulistas, a valorização do animal vivo neste início de mês já supera os 10%. Aí a boa notícia, né? Isso é completamente importante porque, volto a dizer, custos de produção seguem muito elevados, as margens muito apertadas e os suinocultores registrando prejuízos históricos, tá? Então vamos ter essa atenção e vamos continuar monitorando se essa alta ela tem sustentabilidade, né? Se ela vai se intensificando, se vai se estabilizar, vamos acompanhar. Todo dia tem fechamento de mercado dos suínos com Letícia Guimarães aqui no Notícias Agrícolas e toda quinta-feira tem aquela rodada importante da suinocultura independente, tá? Trabalho exclusivo do Notícias Agrícolas de Letícia Guimarães. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho de petróleo, na sequência a gente vai puxar preços da Petrobras, política de preços da Petrobras, macroeconomia, para você entender mais ou menos o Brasilzão geral, tá? Enquanto você está no campo produzindo, vendendo, comprando, né? Como é que tá o Brasilzão geral ali no paralelo? Vamos falar sobre isso. Vamos começar falando sobre os preços do petróleo, né? Ontem os preços do petróleo avançaram pela terceira sessão consecutiva e podem subir mais, segundo o analista de energia da consultoria Stonex, o Bruno Cordeiro, porque estamos ali atentos a uma série de fatores. As sanções da União Europeia aos russos, a greve na França, pois está tendo uma greve lá, produtores rurais estão protestando também, e é uma série de protestos acontecendo ao mesmo tempo. A França está ali numa combustão social. E o terremoto na Turquia, aquela tragédia que deixou mais de 11 mil pessoas mortas, né? Não só na Turquia, mas na Síria também. Segundo o Bruno Cordeiro, o mercado também acompanha expectativas positivas com a demanda chinesa após o fim das restrições mais severas da Covid, além de questões macroeconômicas. No Brasil, a Petrobras anunciou nesta semana uma queda do diesel nas refinarias e está em aberta a possibilidade de novos ajustes para baixo, mesmo com as altas mais recentes do óleo. E esse reajuste da Petrobras, ele veio na sequência de uma notícia em que pontuava, né, que os preços do diesel e da gasolina da Petrobras estavam mais caros do que os preços no exterior, ou dos preços dos produtos internacionais. Aí, na sequência, no dia seguinte, veio uma baixa de quase 9% nos preços do diesel pela Petrobras. Então, é um ponto importante aí. Preços do petróleo em alta, vamos ver as cotações da hora. Agora, petróleo, WTI e Brent, vamos checar. WTI, $78,17 por barril, 0,4% de queda. O Brent, 0,3% de baixa, $84,83 por barril. O mercado também virou há pouco, né? E passou a cair, mas ainda registrava algumas altas na manhã desta quinta-feira. E o gás natural aprofundou sua baixa, 1,3% de queda agora, tá? Bota esse número aí na tua conta que a gente vai falar de fertilizantes mais tarde, às 15 horas, horário de Brasília,
precisamos entender essa movimentação do gás natural, dos preços da ureia, porque os preços da ureia estão em queda livre, tá? Bom, falamos então sobre os preços do petróleo, né? Vamos falar agora sobre a política de preços da Petrobras. O governo vai discutir nas próximas semanas a política de preços da Petrobras. Segundo o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, essa é uma preocupação do governo, há uma preocupação do governo em resolver o assunto, mas ele afirma ainda que esta é uma pauta sensível e por isso exige planejamento e cautela para que haja essa discussão. E ele falou mais ainda em cautela antes de qualquer definição. Essas tratativas, como eu já pontuei, devem começar a acontecer nas próximas semanas. Não há nada formatado ainda sobre a política de preços da Petrobras, nada que possa ser afirmado como decisão de governo, mas Alexandre Silveira afirma que há uma necessidade da chamada transversalidade, um termo muito utilizado pelos ministros do governo Lula, que é essa troca de informações e esse trabalho conjunto dos ministérios, neste caso apontando, além do Ministério de Minas e Energia, a importância também do Ministério da Fazenda, sob a batuta de Fernando Haddad, para tratar desses assuntos, tudo isso para que Lula possa ter também arbítrio na escolha e influência na política de preços da Petrobras. Volto a lembrá-los, né? Nos últimos governos, nós tivemos críticas, né, dos especialistas sobre a interferência do governo na política de preços da estatal. Todavia, o novo CEO da Petrobras, Jean Paul Prats, tão logo assumiu, disse: a política de preços da Petrobras é assunto de governo. Vamos ver o que vai acontecer, portanto, nas próximas semanas. Olho vivo no diesel, que é ponto importante dos seus custos de produção, insumo importante para a agropecuária brasileira. É importante isso estar na sua conta e é importante você colocar no seu radar como é que vão funcionar as políticas de preços da Petrobras a partir deste ponto, neste novo governo, neste novo Brasil. Bom, falando ainda sobre as demais escolhas e as demais mudanças. A senhora Dilma Rousseff pode estar de volta à cena política e à cena econômica, já que o presidente Lula pretende que a substituição do economista Marco Troirro no Banco do BRICS seja resolvida nas próximas semanas, antes da viagem que ele faz à China, prevista para março. A indicação de Lula, né, vem com essa pretensão do governo do presidente de chegar à China com ela já na sua comitiva, com Dilma já sendo a nova presidente do BRICS, né? O ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, já conversou, segundo informações da Folha de São Paulo, com o Marcos Troirro sobre o desejo do governo de que ele renuncie ao cargo. O economista foi eleito em maio de 2020 para um mandato de 5 anos, ou seja, que só se encerraria em 2025. Mas Haddad já conversou com ele. Troirro, você pode renunciar. A permanência do economista indicado pelo governo Jair Bolsonaro para o cargo, é considerada insustentável. Entre outras críticas, ele chegou a chamar Lula de presidiário quando era comentarista da Rádio Jovem Pan. Em 2018. Aí é que me chama a atenção. Mas o que era Lula? Se estava preso? Aí querem tirar o Marcos Troirro, que é competentíssimo no seu cargo, né? Conhecedor do que faz. E aí vamos ali colocar a presidente Dilma Rousseff, ex-presidente Dilma Rousseff. Então, é mais ou menos por aí. Sabemos que é assim que funciona, né? Enfim, é isso, né? Marcos Troirro é um crítico de Lula, conhecido, é sabido, né? E ele teve, então, lembrando, né, pessoal, o Marcos Troirro, ele foi convidado pelo ministro Paulo Guedes, à época, para assumir a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, deu entrevista ao Notícias Agrícolas, inclusive, enquanto secretário, e teve bons resultados ali no que fez, depois foi eleito para presidente do Banco do BRICS, e ali a gente está nessa situação. Então,
vamos entender. E o próprio Marcos Troillo, é importante que se diga, também de acordo com as informações da Folha de São Paulo, reconhece, né, ele estaria reconhecendo que sua permanência no banco é uma saia justa e estaria disposto a renunciar. Já outros aliados do presidente Lula acreditam que ele, que também é cientista político e diplomata, resistiria à ideia. Procurado pela coluna da Folha e do Yahoo Notícias, o Troillo não respondeu às mensagens, então a gente está de olho nisso. A presidente Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma, chegou a resistir num primeiro momento a essa ideia de assumir o BRICS, uma vez que a sede da instituição fica lá em Xangai, né? E aí vamos ter que entender como é que fica isso. Mas, né? No entanto, o cenário da conjuntura brasileira e internacional teria feito com que ela mudasse de ideia. Segundo a sua assessoria, ela define as informações sobre sua eventual nova missão como meras especulações até agora. Por enquanto, meras especulações. Mas como o Lula quer ir à China, vai à China em março, já querendo levar Dilma como presidente do BRICS, pode ser que essas especulações ganhem um pouco mais de força e esses assuntos possam ventilar mais frequentemente ali pelos corredores do Palácio do Planalto. Vejamos quais são as decisões e premissas que partem de Brasília nestes próximos dias. Bom, agora vamos voltar a falar sobre um assunto que tem sido muito repercutido essa semana, que são as relações de Lula e do governo federal com o Banco Central, ali ainda sob o comando de Roberto Campos Neto. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou com jornalistas nesta quarta-feira, dia 8, afirmando que o governo federal e o Palácio do Planalto e o presidente Lula rechaçam qualquer possibilidade de propor uma revisão na autonomia do Banco Central e que não quer qualquer ruído ou confusão com a instituição financeira. Segundo o ministro, abre aspas, não existe qualquer discussão dentro do governo sobre a mudança da lei do Banco Central, mas sim, abre aspas novamente para o ministro, uma vontade de que aquilo que estão nos objetivos do Banco Central sejam cada vez mais perseguidos por todos, fecha aspas, como perseguir o pleno emprego, suavizar as flutuações econômicas e garantir a estabilidade do país. É preciso lembrar ao ministro e ao presidente Lula novamente que isso não será feito somente baixando juros na canetada. A gente não tem condições, não tem ambiente econômico e fiscal, principalmente para promover essa situação. Traçando um paralelo, um paradoxo rápido com a economia norte-americana, a maior economia do mundo, o seu presidente do Banco Central, o senhor Jerome Powell, já afirmou: americanos, teremos um período mais longo de juros altos porque a economia nos exige isso. Não é olhar mais ou menos para o país, mais ou menos para as leis do Banco Central. O que está previsto é diante de um ambiente econômico e fiscal ainda frágil neste país, que exige que a nossa taxa básica de juros continue nos patamares em que estão, como, por exemplo, ali os 13,75% de manutenção na última reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que foi tão criticado por Lula e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que, inclusive, o Banco Central e o Copom poderia ser mais generoso, né, com as medidas já tomadas pelo ministro da Fazenda, pela equipe econômica de Lula. Quais são estas medidas, ministro? Esse é o questionamento que talvez Roberto Campos Neto e sua equipe no Banco Central, no Copom, estejam se fazendo para entender e para que vocês possam entender por que a taxa básica de juros foi mantida em 13,75%. 10 horas, 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Temos aqui algumas perguntas, né, que recebemos nesta quinta-feira. Vamos ver se eu consigo responder a todas elas. Aquilo que eu não consegui responder, a gente vai respondendo ali nas edições seguintes do Bom Dia Agro, tá? Soja tem previsão para subir até final de fevereiro? O preço está horrível. Pois é, André, a gente tem ali uma pressão sobre os preços no Brasil agora, e até o final de fevereiro a gente vai ter que olhar, inclusive, principalmente para a formação dos preços da soja aqui no Brasil, como vai caminhar a nossa colheita. Se a gente tiver uma colheita ainda lenta, a pressão ainda pode ser comedida. Caso a gente ganhe ritmo na colheita, a pressão pode ser um pouco mais intensa. Chicago está firme, acima de 15 dólares. O dólar está volátil, hoje subindo acima de 5,20. Mas a gente tem a questão dos prêmios, tão menores, e é isso que forma preços
menos atrativos para vocês aqui no Brasil. Então, olhar para essa previsão é olhar para entender como é que vai ser a nossa colheita e a chegada efetiva da oferta brasileira ao mercado. Aí sim vamos conseguir entender a direção dos preços. Dona Eliana, conosco, bom dia. O Márcio Fagundes, lá de Curitibano, Santa Catarina. Bom dia, Márcio. O pessoal do Café Motivação, gostei desse... Café e Motivação, gostei desse perfil. O Davi Faria Agro, Davi Faria, da Agroconsultoria. O Marcos Patros está pedindo os preços do boi. Vamos lá, vamos ver como é que tá a B3? O mercado do boi gordo segue pressionado, tá, Marcos? A gente está com uma pressão ainda teimosa e difícil de ser retirada do mercado. A gente olha para alguns fatores que ainda pesam sobre a arroba do boi gordo. Hoje, um dia de alta para as cotações na B3. A gente tem 0,2% de ganho, R$ 300,70 por arroba no fevereiro. Março, R$ 303,25, subindo também 0,3%. O abril estável em R$ 296,00. O maio, R$ 295,05. Ontem, o indicador CPEA fechou com alta de 2,5% para R$ 296,60, tá? Seguindo por aqui. Bom dia, Carla Linhares, Espírito Santo, o Renato Lacerda, pessoal da Frota Salim, o Patrick Zold, bom dia a todos. Meu amigo Jarduli, né? Jarduli Máquinas, obrigada. Carla, você consegue falar da FEMAGRE 2022 novamente? Podemos falar um pouco, podemos falar, né? FEMAGRE, senhoras e senhores, a maior feira da cafeicultura brasileira, promovida pela Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, está em andamento, vai até amanhã. Então, se você está na região, passa por lá. Tem muita novidade, tem muita informação, tem muita coisa boa, tá? Ó, temos muita gente também conosco aqui no YouTube. Vamos lá, né? Francisco Pinheiro, bom dia para todos vocês. Que Deus abençoe o dia. Um abraço, moro na cidade de Oriente, interior de São Paulo. Trabalho na Jacto de Pompeia, coisa boa. A Jacto de Pompeia é um exemplo, né? Pompeia é um exemplo, a família fundadora da Jacto e o seu Sunji Nishimura são um exemplo, né? E são grandes parceiros do Notícias Agrícolas desde o começo. Então, um abraço para todo o time da Jacto de Pompeia. O Mozart Augusto, bom dia. Bom dia também para o Antônio Silva, de Guaíra, no Paraná. O Márcio Eno, meu amigo de sempre. Bom dia, Carla. O custo do milho safrinha caiu 50%, mas as revendas reportam uma redução na intenção de plantio. Vamos ficar de olho, tá? Minha Batiã manda um beijo para você. Um beijo para sua Batiã. Dona Tsuyako, ó, a senhora sabe que a senhora tá no meu coração aqui, ó, numa cadeira de veludo vermelha, sentada assistindo o Bom Dia Agronegócio, tá? Seu espaço aqui no meu coração é enorme. Obrigada pela sua audiência, viu? Gente, para quem não sabe, a Dona Tsuyako tem 96 anos e eu me pergunto, né? Eu, no alto dos meus 37, o que eu posso falar que a Dona Tsuyako quer saber, né? Porque as coisas que ela já viu, as coisas que ela sabe, a sabedoria de uma senhora de... Pensa, lá em Açaí, no Paraná, sinal de que alguma coisa certa eu tô fazendo. Então, Dona Tsuyako, um beijo enorme para a senhora, viu? Eu tenho um carinho gigante. Já prometi a visita para o Márcio e para a senhora. Então, logo seja possível, eu estou desembarcando aí em Açaí, Paraná, para a gente tomar um café e a senhora me contar mais da sua história, viu? Obrigada pela audiência de sempre. Jusevaldo. Muito bom dia, Carlinha, e todos dos bastidores e ouvintes do Bom Dia Agronegócio, esse maravilhoso programa que leva informações importantíssimas a todos que produzem suprimentos para o mundo. Oh, meu Deus, obrigada, né? E o Jusevaldo, que está mandando esse recado. Carla, aqui na região de Luiz Eduardo Magalhães, a colheita já começa em algumas propriedades. Expectativas enormes de uma ótima safra. Deus abençoe, Jusevaldo. Tomara que seja realmente próspera, que seja uma bela de uma safra, que vocês vendam bem, que vocês já possam planejar a próxima. Sucesso. Também temos a dona Neuza. Bom dia, bom dia. O Emerson Antoniacome, bom dia, Agro. Ponta Grossa, obrigada, Emerson. O Josemar, nos mandando bom dia, de Brodowski, São Paulo, terra de Cândido Portinari, né? O Felipe Junqueira, Dani White. Fiquei sabendo que o presidente, após prometer recursos para o exterior do BNDES, suspende crédito rural. Isso procede? Procede, Dani. Nós demos essa notícia no começo da semana. 9 linhas de crédito rural foram novamente suspensas um dia após serem retomadas pelo BNDES.
né, segundo as fontes ouvidas pelas mídias, principalmente as mídias econômicas, como o Valor Econômico, afirmam que algumas linhas ficaram só algumas horas disponíveis, tamanha a demanda por isso, e os recursos acabaram num nível de comprometimento muito elevado. Ontem eu até trouxe, eu vou colocar aqui um comentário, Dr. Francisco Torma, sugiro que vocês procurem o Dr. Francisco Torma nas redes sociais, e ele fala muito sobre isso. Ele falou que foi ali buscar nos arquivos do BNDES o que estava disponível, o que não estava, né? E realmente essas 9 linhas de crédito rural foram suspensas novamente, tá? Um dia após serem retomadas. O Edenilson dos Santos, Mangueirinha, Paraná. José Cordeiro, do Paraná. Bom dia, José Cordeiro. O Jonathan Freitas, sempre conosco, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. O Paulo Roberto Renzi, bom dia. O Fabiano Souza, bom dia. Carla, de Goiânia, Goiás, bom dia. Pessoal, sempre um prazer dividir as minhas manhãs com vocês. Mais notícias estão disponíveis e chegando ao Notícias Agrícolas. Inclusive, eu sugiro que vocês vão acompanhar no Notícias, no Instagram do Notícias Agrícolas, uma entrevista que o Guilherme Dorigatti fez com a robozinha da Bayer. E ela vai te dar dicas de como se informar bem sobre ferrugem asiática, sobre mais tratos ali e dicas de manejo, e principalmente onde você consegue boas informações sobre o agronegócio brasileiro e mundial. A entrevista com a robozinha da Bayer está imperdível, está disponível para você no Instagram do Notícias Agrícolas, @Notícias Agrícolas. Vai conferir. Show de informação, show de conteúdo sendo produzido direto do Show Rural Copavel. É isso que é bom a gente sair da redação, é esse tipo de coisa que a gente pode registrar e trazer para vocês, né? Então, boa quinta-feira para vocês, bons negócios. Já eu estou disponibilizando também as vendas semanais de grãos do USDA, tá? Já esses números estão disponíveis ali para vocês. Hoje é mais um dia de muita informação boa chegando de Cascavel, no Paraná, de Guaxupé, em Minas, da Argentina. Então fique ligado que somos o maior portal de agronegócio da América Latina, para que você seja de fato o produtor rural mais bem informado do mundo, hein? A gente diz aqui do Brasil, mas a gente sabe que as nossas fronteiras são mais distantes. Então, obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã. Combinado? Até mais. Bons negócios. Bom dia.